O dispositivo do vapor, ele é, depois do carro, a coisa mais perigosa que alguém pode ter na mão. Sempre disseram que o carro é a arma mais poderosa que qualquer pessoa pode ter. O vape é talvez a maior para esses que têm essa escolha. Porque você estará com um dispositivo de uma verdadeira usina atômica na tua boca. Se você estudar a composição do vapor, ele é uma bateria. Ele tem uma coisa chamada um carregador para aquecimento que se chama atomizador, começa daí. E depois ele tem um cartucho, que ele é que é o recarregável, e o bocal para inalar. Esse atomizador, ele vai transformar aquele líquido que a indústria fala o que tem, mas a gente nunca sabe o que tem de verdade. E eles não têm como as outras substâncias que desde alimentos, medicamentos, seja o que for, existe a composição. Isso não é obrigado no vapor, então você nunca sabe de fato o que não tem. Já adiantando que dizem, não tem nicotina, não tem como não ter nicotina. A Philip Morris na Suíça, em Lausanne, é uma das grandes fabricadoras do vapor, que é uma fábrica de transformação de cigarro. Então, você vai transformar esse líquido em um vapor. E isso vai causar todas as espécies de malefício no metabolismo inteiro, de A até Z. E a ideia de se conversar com a Vânia dentro do contexto também muito pouco falado, e eu creio que você foi muito feliz em convidá-la, porque a questão da odontologia, a questão orofacial, né, a questão da boca, no contexto das doenças e do vape em particular, ela é muito desdenhada, muito ignorada até por muitas pessoas. A facilidade, né, a sacada, vamos colocar nesses termos do chinês aí que inventou esse cigarro eletrônico, ela é maquiavélica, para não dizer demoníaca. Por quê? A busca do prazer, né, que faz com que alguém se tenha a sensação de satisfação do estresse com uma baforada de cigarro ou com qualquer outra coisa nesse sentido, ela é humana. O problema é quando, e as indústrias americanas tiveram grandes problemas e perderam fortunas, porque se provou que o cigarro ele é viciante, né, e faziam de propósito a introdução de altos níveis de nicotina e outras substâncias viciantes no cigarro, é inerente à natureza complicada dos homens, né? Então, eu vou oferecer um produto que é o melhor dos mundos para o comerciante de mau caráter, e a pessoa vai ficar dependente de mim, vai precisar cada vez mais. E nesse contexto do vapor, eu agregaria um outro fator de comportamento humano, que é esse que você acabou de dizer. E os formatos dos dispositivos são elegantes, são bonitos, têm aromas também atrativos, etc. Então está ficando chique. Como você bem lembrou, na propaganda do Marlboro, antigamente, financiava-se a McLaren, a Fórmula 1, e tudo isso foi proibido. Houve uma campanha exitosa, necessária em termos de saúde pública, da preservação da saúde humana, com as restrições que houve. No vapor, o que acontece? Ele tem essas substâncias viciantes todas. Em alguns casos, inclusive nos Estados Unidos, isso tem sido relatado causando doenças pulmonares gravíssimas em adolescentes, principalmente, e essa é a camada da população que mais tem que ser orientada e alertada, e seus pais, porque eles ainda não têm maturidade, infelizmente, né, para entender o que é uma coisa que faz mal ou não faz mal, acha que é só o pai não quer porque não quer, tá? E não é bem assim, e vicia mesmo. Tá? Nos Estados Unidos tem alguns usando até o THC, que é o princípio da maconha. Até isso, em alguns lugares, tem sido usado. Então, não há dúvida, os estudos mostram que o vape ele é viciante. E, do outro lado, a sacada foi transformá-lo numa coisa socialmente aceita. Como você disse, numa repartição pública, não precisa ir mais no fumódromo, que é uma coisa que te isola, etc. Não, ali você dá uma saidinha, ou mesmo dentro do ambiente, numa reunião, você já vê pessoas fumando o vapor, tá? E eu creio que esse é o caminho, sabe? A gente tem que conscientizar, dizer, de A a Z, o vapor, ele é um produtor de malefício para a saúde humana, ponto. Não tem como negociar isso.